A paz do Senhor Jesus a todas as famílias. Eu estou trazendo hoje esse tema que divide as opiniões de muitas pessoas. Um tema muito importante, porque se refere à vida eterna, se refere ao que irá acontecer após a nossa morte. Nesse vídeo eu quero trazer ao seu coração, para nós meditarmos, as três opiniões do que a maioria das pessoas ela imagina sobre esse tema chamado inferno. As três opiniões que a maioria das pessoas tem sobre esse tema. E em quarto lugar, eu quero trazer ao seu coração o que Jesus fala sobre esse tema, o que Jesus nos ensinou a respeito do inferno. Então, em primeiro lugar, eu quero dividir com você o grupo de pessoas que elas têm uma vida sofrida aqui nessa terra. Tem pessoas que a passagem dela aqui nessa terra, o momento de vida reservado a ela aqui nessa terra, é um momento de sofrimento. Ela tem uma vida sofrida aqui nessa terra, às vezes por uma doença, por um problema na família, por tribulações que ela enfrenta. Então essa pessoa que às vezes ela sofre muito aqui nessa terra, ela crê que o inferno é aqui na terra. Ela tem essa opinião, ela tem essa linha de pensamento, que por ela ter tido uma vida sofrida aqui nessa terra, então ela imagina que o inferno é aqui nessa terra, e que quando ela partir dessa terra, aí sim ela irá tomar posse de um lugar de descanso. O inferno para ela não existe após a morte. O inferno é aqui na terra. O segundo grupo de pessoas, a segunda linha de pensamento, são aquelas pessoas que elas veem o Senhor Jesus, elas veem o Deus Todo-Poderoso como um Deus amoroso, como um Deus extremamente bondoso. Então elas creem e imaginam que porque Deus ele é amor, porque Deus ele é um Deus bondoso, um Deus amoroso, então ele não permitirá que nenhuma alma venha sofrer após ali a morte, na eternidade. Então essas pessoas elas creem que Deus ele é amoroso, Deus é bondoso. Então Deus sendo amoroso, sendo um Deus extremamente bondoso, ele não permitirá que nenhuma alma venha sofrer na eternidade. Então esse grupo de pessoas, essas pessoas que têm essa linha de pensamento, elas não creem que o inferno existe, elas creem que só existe o céu. E o terceiro grupo de pessoas, a terceira linha de pensamento, são aquelas pessoas que elas creem e elas imaginam que após a morte não haverá separação das almas, haverá apenas um lugar, apenas o céu. Então esse grupo de pessoas, elas vivem aqui nessa terra com um único propósito. O propósito dela é ser feliz, é aproveitar os seus dias, aproveitar a sua vida ao máximo aqui nessa terra. A bandeira dela é ser feliz, é aproveitar ao máximo esse mundo, porque não há necessidade de você pensar
de você se preocupar com a vida após a morte, porque após a morte, segundo o pensamento dessas pessoas, todos iremos para o mesmo lugar. E esse terceiro grupo, podemos dizer que esse é o pensamento da maioria das pessoas, é o que nós enxergamos às vezes nas redes sociais, aonde a maioria das pessoas, quando ela perde ali um familiar, quando vem a falecer ali uma pessoa amada, um ente querido dela, você vê ali nas redes sociais as pessoas expressando esse pensamento. Quando perde ali um familiar, uma pessoa amada, as pessoas elas descrevem ali nas redes sociais: o meu familiar, ele faleceu, vai deixar saudades para nós, para as pessoas que o amam, mas porém a partir de hoje ele é mais uma estrela que está brilhando no céu. Ou às vezes as pessoas expressam ali nas redes sociais: a partir de hoje o meu familiar estará intercedendo por mim, pela minha família, diante de Deus. Então quer dizer, para a maioria das pessoas existe só um caminho, que é o céu. Elas não refletem, não pensam: será mesmo que está no céu? Será que só existe um caminho? Então esse terceiro grupo de pessoas, esse é o pensamento delas. A bandeira é ser feliz aqui nessa terra ao máximo, porque após a morte haverá um único destino, o céu. Então, resumindo, os grupos de pensamento da maioria das pessoas: o primeiro grupo, aquelas que sofrem muito, uma vida sofrida, ela crê que o inferno é aqui na terra. O segundo grupo de pessoas, aquele grupo que imagina que Deus é amor, Deus é bondoso, então não permitirá que ninguém venha sofrer na eternidade. E o terceiro grupo, aqueles que imaginam que existe apenas um destino, apenas um lugar, e que a bandeira desse grupo é ser feliz aqui nessa terra, aproveitar ao máximo os seus dias, sem se importar com o futuro da sua alma, porque existe apenas um destino. E em quarto lugar, eu quero dividir com você aquilo que o Senhor Jesus, Ele nos ensinou a respeito desse tema tão importante que é o inferno. Se você meditar na palavra do nosso Deus, palavra que está escrita no livro de Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19, você pode estar meditando, e você vai encontrar ali uma mensagem onde o Senhor Jesus, Ele deixou muito claro ao nosso pensamento a respeito desse tema, a respeito do céu e a respeito do inferno. Nessa mensagem, o Senhor Jesus, Ele mostra ali para nós dois personagens. O primeiro é um homem rico que viveu uma vida regalada aqui nessa terra, mas que, porém, ele não amou o próximo, ele pensou somente nele. E o segundo personagem que o Senhor nos mostra é a respeito de Lázaro, o mendigo Lázaro. Então, nessa mensagem, o Senhor Jesus começa nos mostrando nessa palavra que os dois homens, eles morreram, eles vieram a falecer, mas que o destino deles foi diferente. O rico, ele se achou no inferno em tormento, mas o mendigo Lázaro,
A palavra diz que ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, para um lugar de descanso, e ali ele foi consolado. Então, já no início desse exemplo que o Senhor Jesus deixou para nós, ele já deixa bem claro para nós que após a nossa morte haverá a separação, a divisão das almas, que não existe apenas um destino, mas ele nos ensina que um dos homens se achou no inferno, um lugar de dor, um lugar de sofrimento, um lugar de tormento, e que o outro, ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, para um lugar de descanso. Então aqui o Senhor Jesus, ele já nos ensina, nos mostra a refletir que não existe apenas um caminho, como muitas pessoas imaginam nesse mundo, mas que existem dois destinos. E continuando essa palavra, continuando essa mensagem, o Senhor também nos mostra que aquele homem que foi levado para o inferno, quando ele se viu ali em tormento, naquele lugar de dor, ele se lembrou dos seus irmãos, ele se lembrou que os seus irmãos estavam vivendo a vida do mesmo jeito que ele viveu, da mesma maneira, com as mesmas escolhas que ele fez, que o levaram para o inferno. Os seus irmãos estavam vivendo da mesma maneira, e a palavra nos mostra, o Senhor Jesus nos mostrou, que esse homem lá no inferno, ele se importou com os seus irmãos, e ele clamou, ele pediu ao pai Abraão, que permitisse ele voltar, que permitisse ele ir até os seus irmãos, para os avisá-los, para orientá-los, para que eles viessem a mudar o pensamento, mudar o coração, mudar suas escolhas, para que não viessem a ter o mesmo destino que ele teve. Mas aqui está o segundo ensinamento muito precioso também, porque o Senhor Jesus nos mostrou que Abraão disse a ele: não, pelo contrário, eles têm Moisés, seus irmãos têm Moisés, e os seus irmãos, eles têm os profetas, que eles ouçam aos profetas. Se eles não quiserem vir para esse lugar de tormento, eles precisam ouvir a Moisés e aos profetas. Aqui está o segundo ensinamento que o Senhor Jesus deixou para nós, que a salvação nós tomamos posse quando nós ouvimos os profetas levantados pelo Senhor Jesus, aqueles que trazem a mensagem de salvação. Quando nós os ouvimos, aí sim o nosso destino eterno ele pode ser diferente. Aí sim nós podemos tomar posse do descanso eterno, podemos chegar até o céu, podemos alcançar a nossa salvação. E nesse ponto eu quero deixar para você uma reflexão muito importante, porque tudo isso que nós meditamos até agora, nesse Evangelho de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19, essa mensagem, esses exemplos, eles foram trazidos pelo Senhor Jesus. Então, quando o pregador, quando o profeta, ele fala, ele prega a respeito do céu e a respeito do inferno, ele não está trazendo uma mensagem dele, não foi algo que nasceu no seu coração, nos seus pensamentos, não. Ele está dividindo com as pessoas a mensagem trazida, ensinada pelo Senhor Jesus. Então, nesse ponto,
é necessário nós meditarmos, porque muitas são as pessoas que elas têm um carinho, elas têm uma admiração, elas têm um respeito pelo Senhor Jesus. Muitas são as pessoas que elas creem que o Senhor Jesus, Ele é o Filho de Deus, elas o respeitam, mas porém elas têm desprezado os ensinamentos do Senhor Jesus. Então eu e você, nós não podemos apenas respeitar o Senhor Jesus, apenas crer que Ele é o Filho de Deus, e por outro lado nós desprezarmos aquilo que Ele ensinou, aquilo que Ele pregou, porque quando nós meditamos nessa palavra, nesse capítulo 16, a partir do versículo 19, ele foi bem claro, ele foi bem duro na sua advertência. Ele nos ensinou com firmeza, para que nós não viéssemos a brincar com respeito à nossa alma, com respeito à vida eterna. Ele deixou bem claro que existem dois caminhos, existem duas moradas eternas, o céu e o inferno. E ele deixou bem claro também que a única maneira de uma pessoa ser salva é se ela ouvir os profetas, se ela aceitar a mensagem do Evangelho, se houver o arrependimento, se ela se arrepender dos seus pecados, aí sim ela irá tomar posse da vida eterna e do lugar de descanso. Então eu divido com você essa mensagem, as três opiniões que o mundo imagina, que o mundo crê, e aquilo que Jesus ensinou. A partir de agora está diante de você a escolha que você irá tomar a partir de hoje. Qual caminho você irá seguir? No que você tem acreditado? No que você tem confiado? Qual tem sido a sua bandeira sobre esse tema? Você tem acreditado em uma dessas três bandeiras que o mundo apresenta? Ou você tem vivido, tem seguido sobre os ensinamentos e sobre aquilo que Jesus ensinou? O que você acha que é mais importante? Essas três bandeiras, esses três ensinamentos que o mundo traz para nós? Ou será que aquilo que Jesus nos ensinou? Então pense nisso, reflita e cuide daquilo que é mais importante, a sua alma e a vida eterna. Se esse vídeo te ajudou, se essa mensagem foi bênção na sua vida, eu quero pedir para você compartilhar, eu peço para você compartilhar com um familiar seu, com um amigo, com um conhecido, que talvez tenha uma dúvida a respeito desse tema. Se assim você desejar, que você possa curtir esse vídeo, e se você não é inscrito nesse canal, se inscreva e ative o sininho das notificações para você receber o próximo vídeo, porque nesse canal o nosso desejo é levar a mensagem do Senhor e procurar, à luz da Bíblia, esclarecer dúvidas a temas muito importantes. Então Deus te abençoe e um forte abraço.